Continuando nossa resolução de exercícios, agora vamos falar um pouquinho sobre a função cosseno. Aí ele dá para você no exercício 22, na página 13, que ele nos dá aí, ó. Dobrei a apostila aqui para conseguir mostrar bem bonitinho o gráfico para vocês, hein? A curva apresentada abaixo é a representação gráfica da função g com g de x igual 1 mais cosseno x. Deu esse gráfico aí bonitinho para vocês e fez algumas perguntas. Analisando o gráfico, responda às questões. Qual é o período da função g? Mesma ideia aqui, ó. O período é a distância entre um vale e outro um pico e outro pico. No caso aqui, vou analisar pelos picos ou pode ser pelos vales também, que aqui não mostra o segundo vale, né? Mas a distância entre um pico e outro pico, eu meço o período no eixo x. Então, está indo de 0 a 2π. Então, 2π menos 0 vai dar 2π. Essa é a amplitude, o período da função. A amplitude a gente mede lá no eixo y. Então, o gráfico está compreendido entre quais retas? Aqui, ó. Entre o eixo x, que é a y igual a 0, e entre a reta y igual a 2. Então, o gráfico está compreendido nessa faixinha aqui, ó, de 0 até 2. Amplitude mínima 0, amplitude máxima 2. C. Quais são o domínio e o conjunto imagem dessa função g? Domínio da g, como o gráfico percorre todo, se você projetar, ele continua para cá e continua para lá. Se você projetar todo ele no eixo x, ele vai pegar todo o eixo x. E todo o eixo x, como bem sabemos aí, é uma reta real. Então, o domínio da g é a reta real. E o conjunto imagem, como já comentei lá na função seno, é dado pela amplitude máxima e mínima que eu coloquei aqui, ó. A mínima é o começo do intervalo, a máxima é o final do intervalo. Então, é um intervalo que vai de 0 a 2, inclusive o 0 e inclusive o 2. O item D diz o seguinte: compare o gráfico da função g com o da função f de lei, f de x igual a cosseno x. O que você pode concluir? Aí eu fiz aqui no GeoGebra. Vamos filmar aqui para vocês verem aqui, ó. Coloquei a função vermelhinha aqui, ó, que é a g de x, 1 mais cosseno x. E aí eu tenho a função f de x igual a cosseno x, que é a que ele pediu para a gente comparar. Se você perceber, ó, o que aconteceu com ela? Ó, a função g está aqui em cima, a função f vai estar um pouquinho para baixo. Como eu tirei esse 1 daqui, ó, era 1 mais cosseno x, que é essa função aqui vermelhinha de cima. Esse f de x igual a cosseno x é a função de baixo, ou seja, ela teve um deslocamento vertical. Deslocamento vertical de uma unidade. Então, uma está para cima porque é mais 1, e a outra, quando não tem o mais 1, está um pouquinho para baixo. Então, a comparação é o deslocamento vertical de uma unidade, que é exatamente o que eu somo aqui. Então, quando você mexer na expressão da função, e ela envolver seno e cosseno, você apenas tem um deslocamento vertical do gráfico ponto a ponto. A distância entre quaisquer pontos dessas duas curvas aqui, ó, o que está nessa faixinha aqui, é sempre uma unidade, certo? É isso aí.